Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos começando uma nova semana e não poderíamos deixar de meditar no Evangelho desta segunda-feira, dia de São Bartolomeu Apóstolo, por sinal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: "Segue-me." Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe respondeu: "Vem ver." Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel?" Jesus disse: "Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás." E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, como é dia de São Bartolomeu, que nos evangelhos é chamado de Natanael, nós temos aqui então a narrativa do seu chamado, da sua vocação. E é muito interessante essa cena. Nessa cena se destacam dois personagens. Primeiro, Filipe, que aceita de pronto o chamado de Jesus para segui-lo. Filipe, sem contestar, sem argumentar, passa a ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, um aluno de Jesus. E ele faz aquilo que é dever de todo apóstolo. Toda pessoa que é tocada por Jesus, toda pessoa que faz um encontro pessoal com Jesus, é convidada a atrair mais pessoas para o Cristo. A atração pelo Cristo não é uma coisa que deva ficar para mim. Quem se encontra com Jesus deve ser tocado de um entusiasmo tão grande e tão forte que ele quer atrair outras pessoas para Jesus. E é o que faz Filipe. Filipe convida imediatamente um conhecido dele de nome Natanael. Só que Natanael é uma figura bem particular, bem interessante. Ele é um tanto quanto incrédulo, um cara meio cético, né? Que não vai acreditando nas coisas logo de imediato. Quando Filipe diz para ele que esse Messias, ou esse Salvador, ou esse grande profeta era de Nazaré, filho de José, ele já dá um passo atrás, ele já desacredita, dizendo: "Mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré?" Porque Nazaré era uma vilinha muito pobre, uma aldeia simples de tudo, fora do mapa, fora das rotas das estradas, fora de qualquer centro comercial. Era uma aldeia de pessoas muito humildes, muito simples, muito pobres. E Natanael certamente se pergunta: mas o que pode vir dali, daquele fim de mundo, daquela aldeia, né? E, aliás, porque a expectativa que os judeus tinham do Messias era uma expectativa de poder, de riqueza. Eles esperavam um Messias rei, eles esperavam um Messias que se tornasse um governante de Israel e assim por diante. E Jesus contraria todas essas expectativas, todas essas imagens de Messias que o povo de Israel havia feito. Jesus é o Messias pobre, dos pobres, no meio dos mais simples, dos mais humildes. Ele não vem com títulos, ele não é rei, ele não é sacerdote, ele não é príncipe, nada disso. Ele é o que é, uma pessoa super simples, uma pessoa super humilde. Pois bem, e o que acontece? Assim que já Jesus avista Natanael, Jesus joga o verde para colher o maduro, como a gente costuma dizer nos dias de hoje. Ele, percebendo que Natanael é de uma personalidade forte, ele já diz assim, né? Aí vem um homem sem falsidade, um israelita de verdade.
Aí Natanael fica impressionado, mas de onde o senhor me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi lá debaixo da figueira. E aí ele vê Jesus com olhos humanos e olhos divinos. Com seus olhos humanos ele reconhece em Jesus um mestre, Rabi, quer dizer mestre, e também o rei de Israel. E com os olhos de Deus ele percebe em Jesus o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, afirma ele na sua profissão de fé. Porém é uma profissão de fé como aquela de Tomé, que só disse, no final do Evangelho, que só disse acreditar em Jesus depois de o ver, depois que Jesus Cristo manda tocá-lo, para ele comprovar que era ele que estava ali ressuscitado. Aqui, Natanael tem uma reação muito parecida com aquela de Tomé, né? Ou seja, ele acredita porque Jesus lhe diz algo que é um tanto quanto extraordinário. Ele acaba crendo porque Jesus se apresenta aqui como um profeta, como uma pessoa que praticamente adivinha as coisas. E Jesus Cristo repreende esse tipo de fé. Não agrada a Jesus uma fé fundamentada em coisas extraordinárias, em milagres, em curas, em coisas desse tipo. Quem tem fé porque viu ou quer ver uma obra extraordinária, no fundo não tem fé. É uma pessoa interesseira, oportunista, é alguém que quer receber de Deus alguma graça para então crer. Jesus Cristo diz a Natanael que ele vai ver coisas maiores que simplesmente essa predição de que ele estava debaixo de uma figueira, né? Ele vai ter a comprovação de quem é Jesus na prática, na vivência. Então, meus queridos, eu deixo 3 perguntas a cada um dos nossos ouvintes para a sua oração pessoal desta segunda-feira. Afinal de contas, você já se encontrou com Jesus Cristo de verdade? Assim como se dá aqui com Natanael, com Filipe? Você já realizou esse encontro com Jesus? Você já foi tocado pela pessoa dele? E se esse encontro já aconteceu, qual foi a sensação? O que você sentiu ao ter esse encontro com Jesus? Uma segunda questão importante. Filipe, quando vê a incredulidade, o ceticismo de Natanael, fala: vem ver. Nós também somos convidados a virmos conhecer Jesus de perto. Sem termos um contato, uma relação direta com Jesus, nós não conseguiremos crer nele. Para acreditar em Jesus, nós precisaremos conhecê-lo mais de perto, nos encontrarmos com ele. E aí eu te pergunto, você está disposto a realizar esse encontro? Você se esforça para realmente viver Jesus na sua vida? Vê-lo nos fatos, nos acontecimentos do seu dia a dia? E finalmente, uma terceira e última pergunta. Jesus disse que tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Jesus então questiona a qualidade da fé de Natanael. Será que Jesus também não teria alguma pergunta sobre a qualidade da nossa fé? Do nosso crer nele? Reflita com bastante carinho. E agora nós vamos rezar por todas as pessoas necessitadas que se entregam aos nossos cuidados, às nossas preces, às nossas atenções. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, bem como todos que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo bem, enchei de bênçãos a família humana. Afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos.
Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Foi muito bom ter você aqui nessa meditação. Faça tesouro do Evangelho de hoje e até amanhã, terça-feira, se Deus quiser.